Hoje eu quero trazer uma dúvida de uma paciente que era com relação à questão da sensibilidade ao glúten, porque eu sei que isso é uma dúvida que muitos de vocês têm. O que aconteceu, né? A paciente ela estava questionando sobre o fato de que durante a realização de alguns exames de imagem, ela tinha feito ultrassom, endoscopia, colonoscopia e não tinha aparecido. E qual é a grande questão aí? A sensibilidade ao glúten, o diagnóstico, ele é basicamente clínico. Então, você não vai fazer um exame de imagem, por exemplo, que evidencia isso. Às vezes, tem algumas situações, por exemplo, que a gente faz a endoscopia, e aí nessa endoscopia, às vezes até aparece ali uma duodenite, enfim, que é uma inflamação do duodeno, que é a primeira porção do intestino, mas isso não necessariamente vai estar realmente relacionado com essa questão da sensibilidade ao glúten. Então eu posso ter outras condições acontecendo e que vão fazer com que eu tenha, por exemplo, uma duodenite. Quando a gente pensa em exame, o que é importante quando a gente fala de sensibilidade ao glúten? Primeiro é a gente descartar a possibilidade de uma doença celíaca, tá? Então, por exemplo, eu como glúten, eu me sinto mal, eu tenho às vezes uma dificuldade de absorção, eu sinto dores, minha barriga fica estufada, enfim. Então a gente sempre tem que fazer a endoscopia antes da gente retirar totalmente o glúten da nossa alimentação, para que a gente possa aí não perder esse diagnóstico. Porque, diferente da sensibilidade ao glúten, a doença celíaca, nós vamos ver isso sim nos exames. Então, a gente pode fazer dosagem de anticorpos, a gente pode fazer a endoscopia, e nessa endoscopia a gente vai ver uma atrofia da vilosidade. Quando a gente pega a parede do nosso intestino, ela é toda revestida, né? Ela tem ali uma mucosa e ela é toda onduladinha para fazer com que aumente a superfície de contato e você consiga absorver melhor esses nutrientes. E quando eu tenho uma doença celíaca, eu produzo um anticorpo de defesa, tá? Que é como se fossem os nossos soldadinhos que vão lá e atacam essa parede desse intestino, onde esse glúten, ele se aloja, digamos assim, onde ele para, o teu corpo vai lá com esses anticorpos de defesa e ataca. Então acontece dessa vilosidade intestinal, ela começar a ficar atrofiada. O que significa isso? No lugar dela fazer voltinha assim, ela começa a ficar mais reta. E isso vai fazer com que você tenha uma dificuldade, por exemplo, de absorção. E aí você fica com baixa imunidade, enfim. Então é sempre importante fazer a endoscopia para que a gente possa realmente descartar essa possibilidade da doença celíaca, porque se você tira esse glúten sem você ter feito esse diagnóstico, depois você não consegue fazer. Por quê? Porque o nosso intestino, ele recupera, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus ele recupera. Então, essa vilosidade... Bom dia, Dani, querida. Então, essa vilosidade, se ela estava mais reta porque ela foi atacada por esse anticorpo e você para de comer o glúten, o que vai acontecer? Ela vai regenerar. Então, ela volta a ficar com essas vilosidades. E aí é a hora que às vezes você pode perder o diagnóstico, tá? Então, beleza, fui lá, fiz a endoscopia, não deu, tá? Não deu que eu tenho ali uma doença celíaca, enfim. Como que eu vou de fato fazer esse diagnóstico? A gente avalia principalmente pelos sintomas clínicos do paciente. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma sensibilidade ao glúten, eu vou ter não só a questão do estufamento, refluxo, eu posso ter outros sintomas, como, por exemplo, uma dor de cabeça. Então, tem muitos pacientes com dores de cabeça crônica, por exemplo, ou às vezes até com diagnóstico de uma fibromialgia e que está ali realmente relacionado, às vezes, a uma sensibilidade, uma intolerância alimentar. Então,
Você vai ter alterações de memória, por exemplo, você vai ter brain fog, né? Então, assim, como se fossem uns apagões, enfim. Então, são várias coisas, ansiedade, depressão, tá? Então, a gente pode ter várias coisas relacionadas, como, por exemplo, aí também, voltando, né, a questão da parte intestinal. Às vezes, ou você vai ter uma constipação crônica, ou então é um paciente que vai muitas vezes ao banheiro. Então, tudo isso são coisas que fazem aí a gente pensar realmente nessa sensibilidade. E aí o que a gente faz? É feito, tá? Durante 6 semanas, uma dieta, que é uma dieta de exclusão. Então você fica durante 6 semanas sem consumir aquilo dali, né? E aí depois você vem fazendo uma reintrodução para você avaliar se de fato os sintomas eles melhoraram nesse período e depois os sintomas eles retornaram. Então isso é para eu fazer o diagnóstico da sensibilidade. Quando a gente pensa em intolerância, a intolerância ela está relacionada ao fato de você não ter as enzimas digestivas, que são o que quebra aquela proteína ou aquele açúcar, enfim. Então, por exemplo, isso é um outro erro, né? Uma outra dúvida por maior parte das pessoas. Quando eu penso, por exemplo, no leite, tá? Uma coisa é eu ter uma sensibilidade, uma alergia, uma intolerância, tá? Com o leite. E aí isso tá totalmente diferente da lactose, que é o açúcar do leite. Quando eu tenho uma intolerância à lactose, isso é porque eu não tenho a enzima que quebra o açúcar do leite. É diferente de quando eu tenho um problema com a proteína do leite. São coisas totalmente diferentes. A proteína é o que vai fazer com que eu tenha os sintomas que podem estar com refluxo, azia, constipação, alteração também do trânsito, né? Também posso ter também uma evacuação um pouco mais líquida. Isso é um pouco até mais comum quando a gente pensa na intolerância à lactose. Mas, por exemplo, dores de cabeça, dores crônicas, isso pode estar relacionado com a proteína do leite, tá? E aí não adianta você querer consumir, por exemplo, eu vou consumir então um queijo sem lactose, vou consumir um leite sem lactose. Não adianta. Por quê? Porque o leite sem lactose, enfim, ele na verdade, ele só tem dentro dele a enzima, que é a enzima que quebra a lactose. Mas se o seu problema for relacionado à proteína, não vai resolver. Por quê? Porque essa enzima, ela não vai quebrar essa proteína. Hoje em dia, a gente até tem, né, algumas enzimas digestivas. No Brasil, a gente não tem nenhuma que seja realmente específica para caseína, mas eu gosto muito, às vezes, de indicar para os meus pacientes a Gluten Easy, tá? Ela é vendida lá fora, então às vezes a gente consegue fazer aí a importação. A Gluten Easy ela é bem interessante, porque ela vai servir tanto para o glúten, né, tanto para a proteína do glúten, quanto para a caseína, que é uma das proteínas do leite. Então fica aí a dica, né, que a marca é da Enzymes Digest, se eu não me engano. Depois eu passo aqui para vocês a marca Centinho, mas o nome é Gluten Easy, então é uma opção. Então é como se no lugar de você estivesse tomando um tiro de canhão, você estivesse tomando um tiro de espingarda, tá? Então eu gosto de brincar dessa maneira. Por quê? Porque são proteínas que são proteínas muito grandes, são proteínas mal digeridas, isso de uma maneira geral, tá? Por causa do processo de industrialização, né, que essas proteínas elas sofreram, principalmente no decorrer dos anos, em especial com o glúten. Então faz aí realmente com que ela fique uma proteína muito mal digerida, e quando ela encontra um intestino, que é o intestino que está cheio de buracos, que está hiperpermeável, aquilo dali passa, né, por esse intestino e acaba gerando essas reações, como a sensibilidade
ao glúten. Então, se você tem uma condição em que você não consegue produzir essas enzimas digestivas de maneira adequada, porque às vezes você pode ter, por exemplo, uma deficiência nutricional. Isso vai ter um impacto na produção das nossas enzimas. Por quê? Porque é mais importante eu manter você vivo do que manter você com metabolismo acelerado, produzindo hormônio e produzindo enzima digestiva. Então, por isso que com o passar do tempo, você começa a ficar tendo sensibilidade a vários alimentos. Então, acontece às vezes do paciente falar assim, porque eu deixei primeiro de consumir o glúten. Aí, de repente, ele começa a fazer uma sensibilidade com a proteína do leite, com o ovo, com outras coisas. Mas por quê? Porque ele também começa a fazer deficiência de enzimas digestivas. Então, inclusive, as pessoas falam muito, né, do uso de probióticos, por exemplo. Mas eu falo que, assim, é muito mais importante a gente focar nos pré-bióticos, tá? Que vão ali realmente ajudar a repor essa flora intestinal de uma maneira, a gente dá alimento para essa flora intestinal crescer e também as próprias enzimas digestivas. Então, eu amo as enzimas, existem enzimas nos próprios alimentos, né? Então a gente tem ali, por exemplo, o abacaxi, nós temos o mamão, o abacate, enfim, nós temos alimentos que são ricos em enzimas digestivas, que a gente pode estar consumindo também ali antes da refeição, mas dependendo do caso, às vezes a gente tem que realmente suplementar essas enzimas. Tá bom, gente? Falei pra caramba, hein? Só comecei a falar. E assim, gente, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Vocês têm alguma dúvida com relação a essa questão das sensibilidades alimentares? Vocês conseguiram entender, gente? Qual é a diferença entre a intolerância e as sensibilidades? Dani, obrigada. Obrigada, minha flor. Você ficou com alguma dúvida? Conta aqui pra mim, Dani, qual sua dúvida? Gente, quem tá entrando aqui agora, falei um monte de coisa sobre sensibilidade. Tati, querida, que bom que você tá aqui, que bom que você conseguiu entrar. Então, que bom, gente, vocês conseguiram entender a diferença aí da intolerância, né, e também da sensibilidade. O Tati, inclusive, né, sobre as questões, por exemplo, de neurodesenvolvimento, né? Quando a gente pega essa questão, né, das crianças que já têm um processo de neuroinflamação, e isso, gente, não é só para criança não, tá? Isso vale para adulto também. Então, eu pego muitos pacientes com sintomas de... Obrigada, Nazaré, que bom que deu para entender. Obrigada. Quando a gente pega, gente, tanto adultos quanto crianças, enfim, que tem aí ou uma síndrome autista, ou então um TDAH, né, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou então depressão, ansiedade, pode estar relacionado com essa questão desse rompimento dessa parede desse intestino. E aí, isso vai acontecer por quê? Porque se eu tenho um quadro de estresse crônico acontecendo, ou às vezes uso, tá, de determinados antibióticos, corticoide, os alimentos que a gente consome, né? Então, alimentos muito ultraprocessados, ou até mesmo, às vezes, as próprias vacinas, dependendo da forma como foi dada, tá? Tudo isso são coisas que podem alterar a parede do nosso intestino. Isso pode romper o nosso intestino. E aí a gente fica com o intestino cheio de buracos. E aí quando vem esses alimentos, que são alimentos maiores, alimentos mal digeridos, né? Que aí é onde entra a proteína do leite, onde entra a proteína do glúten, a soja, os alimentos transgênicos de uma maneira geral, como eles são muito grandes, eles passam por essa parede desse intestino. E quando eles entram, né, na tua circulação, digamos assim, o teu organismo entende que aquilo dali é um corpo estranho. Então, o que ele faz? Ele começa a produzir células de defesa que vão atacar essa proteína. E é nesse momento que a gente aumenta a inflamação.
Então eu posso ter, por exemplo, resistência insulínica por causa disso. Tem pacientes, por exemplo, às vezes que não conseguem emagrecer. Por quê? Porque você começa a ter um processo inflamatório acontecendo, você começa a ter resistência insulínica e essas células inflamatórias, elas vão atacar o seu cérebro. E aí é a hora que você começa a ter a piora dos sintomas da parte da saúde mental. Então eu vou ter piora da depressão, eu vou ter piora da ansiedade, eu vou ter piora do meu sono, eu vou ter piora dos meus sintomas, né, da síndrome autista. Então essa criança, por exemplo, ela vai ter um aumento das estereotipias, ela vai ter piora da concentração. Então tudo isso são coisas que a gente precisa sim estar avaliando para que a gente consiga aí, de fato, melhorar esses sintomas. Então, quando eu pego, por exemplo, um paciente que tem uma dor de cabeça crônica, ele tem dor crônica, ele tem uma hiperatividade, ele tem uma falta de concentração, gente, tudo isso são sintomas. Então, eu preciso avaliar o que de fato está acontecendo. O que está levando o meu paciente a ter aqueles sintomas? Esses dias, por exemplo, eu atendi um paciente, um menino de 6 anos, em que ele tinha uma epilepsia, né? E o diagnóstico foi uma epilepsia benigna da infância. Então, assim, tem muitas coisas que hoje, na medicina, como você vai lá e você faz um monte de exame e no exame não aparece nada, então fica como uma condição idiopática, uma condição benigna da infância. Só que, na verdade, tudo isso pode estar relacionado com, por exemplo, o fato de eu não ter uma maturação do meu sistema gastrointestinal, né? Então, por isso que os sintomas, eles vão pegar e eles vão começar a melhorar. Depois que eu melhoro essa parede desse intestino, depois que eu atinjo uma determinada idade, que é o que acontece com as crianças, quando elas têm ali algo em torno de 7, 8 anos de idade, elas começam a melhorar determinados sintomas. Mas por quê? Porque ela teve uma maturação do sistema gastrointestinal. Mas dependendo da predisposição genética que ela tiver, daqui a pouco aquilo dali vai surgir de uma outra maneira. Então é uma criança que às vezes pode vir a evoluir com uma resistência insulínica, com um pré-diabetes, com uma obesidade, com uma puberdade precoce, com uma rinite crônica, com problemas de pele, entendem? Então, assim, os sintomas, com o passar do tempo, eles mudam, tá? Vamos lá. A Tati perguntou: em quanto tempo tirando o glúten conseguimos ver os efeitos, doutora? Com a redução conseguimos ver efeito? Com a redução conseguimos ver efeito ou só retirando? Não, Tati. Você só consegue ver realmente tirando totalmente, tá? Então a gente precisa aí de 6 semanas, tá? É o mínimo para que a gente consiga fazer uma reestruturação dessa parede desse intestino. Então lembra que eu falei para vocês no começo que quando eu faço, né, essa reestruturação, o meu organismo, né, o meu intestino, ele se regenera. Então é como se eu voltasse a recuperar essa parede desse intestino. Então aqueles buracos que estavam abertos, eles começam a fechar. Só que assim, por isso que é importante também, que eu falei para vocês também no começo, não é só ir lá e tirar o alimento. Eu também preciso fazer coisas para poder melhorar essa parede intestinal. Então, assim, doutora, eu não passei em nenhum médico, não sei o que e tal. Não tem problema nenhum, tá? Então, o que eu aconselho para vocês? Aumentar a ingestão de fibras, tá? Porque quando eu começo a consumir mais fibras, tá? Só cuidado com as crianças neurodivergentes, porque se você bota muito gases, né? Porque as fibras, dependendo de como tiver esse intestino, pode fermentar, né? E aí, às vezes, você pode ter uma piora dos sintomas. Então, começa aos pouquinhos, tá? Então, por exemplo, você pode usar um colágeno hidrolisado, né? Então, tem o Body Protein, que é muito bom, né? O Body Protein da Equalive, eu gosto bastante. Então, ele tem aí uma função de ajudar a recuperar a parede desse intestino, tá? O próprio caldo de osso, se vocês olharem na minha bio,
na minha bio, não, perdão, gente, no meu feed tem uma receita de caldo de osso, tá? Que dá pra fazer, que é excelente, ajuda muito a recuperar a mucosa, tá? Então, assim, aumentar essa questão da ingestão de fibras, né? Como eu falei, os pré-bióticos, eles são muito mais importantes do que os próprios probióticos, tá? Se comecei a consumir probiótico, eu percebi que fiquei com mais gases, a barriga ficou estufada. Então, assim, não é legal também, porque também pode estar aumentando a inflamação. Então, por isso a importância de você consumir inicialmente mais pré-bióticos, né, que são as fibras, né? A gente tem aí a própria cúrcuma, nós temos também, por exemplo, o chá verde, enfim, a gente tem várias coisas que vão auxiliar, que vão ajudar a gente. Gente, eu mudei aqui meu negócio, gente, calma aí, não. Eu tô com o olho verde? Não, né, gente, porque eu não tô enxergando aqui. Vamos lá. Aqui. Tá. Perdão, achei que tivesse mudado o negócio aqui. Mas enfim, então começa a usar isso. Outra opção também é aquela questão das enzimas, né? Eu geralmente, o que eu faço? Eu manipulo a enzima, eu faço a enzima digestiva de acordo com o que o paciente precisa, para que ele possa quebrar esses nutrientes e aí ele consiga ter uma melhor absorção e aquilo dali também não tenha tanto impacto no sistema imunológico dele. Por quê? Porque, por exemplo, é aquilo que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que é uma proteína grande? Então, quanto maior for essa proteína, mais ela vai sensibilizar o meu organismo. Então, se eu uso uma enzima, eu quebro em porções menores. Então, é como se no lugar de estivesse tomando um tiro de canhão, eu estivesse tomando um tiro de espingarda. Então, assim, eu não deixo de, às vezes, estar sensibilizando. Porém, eu vou estar inflamando um pouco menos do que eu inflamaria se eu estivesse consumindo ele normal, sem as enzimas. E aí, nós temos o abacaxi, nós temos a papaina, né? Então, que temos aí o mamão, enfim. Então tem várias coisas. Inclusive, tem também no meu feed um post falando sobre os alimentos que são ricos em enzimas digestivas, tá? Ô, Tice, cheguei agora, você estava falando dos efeitos do glúten no autismo? Também, eu estava falando sobre isso. Eu vou começar a deixar disponibilizado esses encontros no YouTube, que muitas pessoas me pediram, né? Então, assim, eu já tô aqui há algum tempo aí falando. E aí, como é ao vivo, eu sei que muitas pessoas acabam entrando aos poucos, enfim. A Maria botou, retirei o glúten e leite há 2 anos, mas a minha desbiose ainda não melhorou. Tenho muitos gases, principalmente quando consumo muita fibra. Exatamente. Maria, o que acontece, tá? Por isso que eu falei da questão aí dos probióticos, falei das fibras, enfim. O que você tem que avaliar, né? Se você tem, por exemplo, um supercrescimento de bactéria no seu intestino, tá? Então, se você tem isso, né, isso vai fazer com que você tenha muitas gases, enfim. E um outro ponto também é a própria intolerância à histamina. Porque quando eu tenho essas deficiências dessas enzimas digestivas, né? Eu também posso ter deficiência da enzima que quebra a histamina, que está relacionado com, por exemplo, gases, cansaços, dores musculares. Então, tudo isso são coisas aí que a gente precisa estar avaliando. Inclusive, gente, tem um e-book que eu coloquei que inclusive tá lá nos meus destaques. É o primeiro post que tá lá nos destaques. No final tem o passo a passo para a gente poder estar aí melhorando essa parede aí desse intestino. Tá joia?